No apartamento do líder, aconteceu o seguinte: a Aline tá na mira dos gêmeos, tá? Perdão. Os gêmeos e o Mike reclamaram das atitudes da Aline, tá? O João Pedro, o Mike e o João Gabriel reclamaram das atitudes da Aline no Sincerão. João Pedro disse, véi, a Aline não deixa ninguém falar, né? Aí o Mike, mas é que ela não lembra as coisas que ela fala e muda o que a pessoa tem que falar. Nessa mesma conversa, o João Gabriel reclamou do chamadão que o Tadeu deu nele durante a dinâmica. A verdade seja dita, o João Gabriel ontem, ele falou tudo que aconteceu, que a Aline foi chamada de jogadora ruim, cobrou a galera da casa, quando viu que era a Graciane, ela teve medo de encarar a Graciane e não falou nada, que se fosse a Eva e a Renata, a Aline teria dado show e gritado com as meninas. O João Gabriel falou alguma mentira? Não falou. Então por que os jurados deram pipocô pro João Gabriel e ainda ele teve que tomar esporro do Tadeu? Porque esse programa nitidamente tem um lado. Vocês entenderam o que eu tô falando? O João Gabriel apontou exatamente o que aconteceu. A Aline teve medo, ela arregou para a Graciane. Quando o seu Fifi mostrou que a Graciane, que tinha chamado ela de jogadora ruim, ela não gritou com a Graciane, ela não brigou com a Graciane, ela ficou brigando com a Renata. Porque a Aline, para crescer para cima da Renata, é um leão. Mas para crescer para cima da Graciane, a Aline é um gatinho. Tanto que ela fica, até quando vai chamar a Graciane, ela fica gra, gra, gra. A verdade é essa, pô. A verdade é essa. Porém, a Aline também tem os seus méritos por ter apontado a Graciane desde 3 semanas atrás. Correto? Só que o jeito que a Aline cresce com a Graciane é completamente diferente do jeito que a Aline cresce contra as bailarinas. É completamente diferente. Os cabresteiros vão falar, é mentira, mas é cabresteiro falando, entendeu? Cabresteiro falando. Quem analisa o jogo sem cabresto, percebe isso. Qualquer um percebe isso. O problema do reality são os cabresteiros. Eles são insuportáveis. Cabresteiro é insuportável. Igual a outra que falou aqui, igual já tô vendo. Mas quem não vê o jogo sem... Quem vê o jogo sem cabresto, sabe que o João não estava errado ontem. Mas como esse programa tem um lado, como a Globo ali parece que os jurados, né, já tem um lado, e aí por que eles têm esse lado? Porque eles têm que agradar o Twitter. Porque tem que ir lá rezar a cartilha do Twitter, beijar a mão do Twitter, ficar assim, porra, eu já critiquei os gêmeos pra caramba. Eu tenho propriedade para falar do João Gabriel, porque eu fui um dos que mais critiquei o João Gabriel desde o começo desse programa. Deixa eu silenciar uma cabresteira aqui, que, pelo amor de Deus, ninguém merece esse povo. Então, eu tenho propriedade para falar do João. Ontem, o João não estava errado e o júri pipocou mais uma vez. Por que o júri pipocou? Porque tem que ir lá falar tudo que o Twitter quer ouvir. Então, esse programa ele já tem um lado. Tá todo mundo de um lado, né? Globo, parece, a edição, os jurados, está todo mundo de um lado. Tem que rezar a cartilha de que o Vinícius é o melhor jogador do BBB, de que a Vitória é coitadinha, de que não, a Vitória ela tem o seu ponto positivo, tem seu ponto negativo. O Vinícius tem seu ponto positivo e negativo. O João tem seu ponto negativo, mas ontem ele teve uma fala coerente. Não merecia receber o balde de pipoca, porque o jeito que a Aline cresce para cima das bailarinas é completamente diferente do jeito que a Aline cresce para o lado da Graciane, tá? A não ser ontem, quando o clima esquentou, mas mesmo quando o clima esquentou ontem, se vocês forem ver, a briga era assim, né? Aline, você é uma mulher forte. Ai, Gra, eu acho, mas você também faz isso. Mas tipo assim, é completamente diferente do deboche, da forma que a Aline trata a Eva e a Renata. A Eva e a Renata, a Aline meio que humilha. Ai, nota dó para vocês, não deixa elas falarem. Por quê? Porque são duas miudinhas, né? Duas meninas franzinas, miudinha, então a Aline vira grandona. Com a Graciane, que é um monstro, a Aline fica lá de igual para igual. É diferente, é só assistir o programa
que vocês vão ver que é diferente. Esse programa que já tá dado, tá? Verdade seja dita, esse programa tá tão tendencioso que já tá dado. O Guilherme foi grandão, tá? O Guilherme e o Diego não estão gostando de algumas atitudes da Aline e o Guilherme falou isso na cara dela. Essa é a diferença que eu acho do Guilherme pro Vinícius. O Guilherme vai lá e fala na cara da Aline o que ele pensa, estando certo ou estando errado. Fátima tá dizendo, o Gui não é bobo, tá com medo da Aline. Medo eu acho que não, Fátima. Se ele tivesse medo, ele não falava para ela que ela não escuta ninguém. Cadê o Gui para ver o jogo da vitória ontem? Os craques do jogo foram Vilma e Aline. Alguém lembra que o Davi era porre? Alguém lembra da Fazenda? Também acho, concordo contigo, Fátima. Para mim, os craques do jogo tinha que ter dado ou para dona Vilma ou para Aline. Isso aí é fato, tá? Deram por Vinícius por pura puxação de saco. O Diego, o Guilherme e a Dani começaram a questionar sobre algumas atitudes que estão incomodando eles, principalmente de estar arrumando treta e não deixando, da linha estar arrumando treta e não deixando as pessoas falar, né? O Diego tem situações que estão se construindo que eu não estou concordando. O Guilherme tem coisas que eu não concordo e acho que hoje mesmo eu já vou precisar falar, porque talvez a pessoa vai falar e eu vou dizer, vou falar da minha opinião, vai escutar? Não sou amigo só para ficar aqui passando a mão na cabeça. Ao Diego, eu vejo que a situação que ela, Aline, está construindo não é positiva. Eu fico preocupado. O Guilherme, eu também. É por isso que eu vou dar a minha opinião mais uma vez. E aí é o seguinte, o Guilherme chamou a Aline, tá? E falou para ela, para dar um choque de realidade nela, aconselhou a Aline a escutar mais e falar menos. O que as pessoas da casa estão falando, né? E a galera tá pegando isso e usando contra ela. O Guilherme, a gente pode falar e você escutar. A sensação que eu tenho é que você não tá entrando nada no teu ouvido, porque tu tá falando o tempo todo e ninguém consegue conversar desse jeito. 99% das tuas discussões você não consegue escutar as pessoas. E às vezes com quem é teu chegado na casa. Já vi situações em que tu não consegue nem escutar o Vinícius. Tem coisa que pode até ter coerência com o que a pessoa está falando, mas você não vai conseguir refletir. Aline, mas eu escuto todo mundo e fala, vejo que estão falando, são só incoerências, tá? O Guilherme teve a coragem de jogar na cara da Aline o que muita gente queria falar, né? Para um pouco de falar às vezes e começa a escutar, que você só quer falar.